Nessa aula, então, vamos tentar entender um pouco do que seria matrizes, né? Então, para a gente começar a entender o que seria uma matriz nada mais é do que um conjunto de linhas e colunas. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, um conjunto de linhas e um conjunto de colunas, né, nós teremos dessa forma uma matriz. Para ficar mais fácil de entender, por exemplo, se eu tenho aqui uma matriz, né? Quando nós falamos matriz, normalmente a gente representa uma matriz com a linha sendo o I e o número de colunas sendo o J. Dessa maneira, por exemplo, se a gente quiser determinar uma matriz 3 por 3, então esse 3 por 3, né, seria o 3 seria referente à linha e o outro 3 seria a coluna. Então, se a gente quiser representar de uma forma visual o que seria uma matriz 3 por 3, se a gente selecionar aqui que a gente quer uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, nós teríamos mais ou menos isso. Uma matriz com 3 linhas, 1, 2, 3, né? Tenho 3 linhas e com 1, 2, 3 colunas. Se eu quisesse uma matriz com uma linha e 3 colunas, então eu teria uma linha, né, apenas uma linha, com 1, 2, 3 colunas. Da mesma forma, se eu quisesse duas linhas, então eu teria duas linhas com 3 colunas. Então, basicamente, é assim que nós representamos o que seria uma matriz. Então, se a gente pegar aqui uma matriz 2 por 2, né, com duas linhas e 3 colunas, essa minha primeira linha aqui seria a linha com 1, 1, né? Ou seja, a linha 1 da coluna 1. A segunda seria a linha 1 da coluna 2 e a de baixo seria a linha 2, coluna 1 e aqui a linha 2, coluna 2, né? Basicamente é assim que nós representamos uma matriz. Só que como que a gente pode aproveitar esse conceito matricial e trazer para os nossos códigos, né? Então, para a gente começar a entender, nós vamos representar aqui, começar com um vetor. O que seria um vetor? O vetor nada mais é que uma matriz, só que é uma matriz com uma única linha, né? E com um número ilimitado de colunas. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha só com 7 colunas, por exemplo, então eu tenho uma linha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenho 7 colunas. Dessa forma eu tenho um vetor, né? Seria uma matriz especial que nós denominamos ela como sendo um vetor. Então, para a gente entender o que seria uma matriz, vamos começar a ver o que seria um vetor, né? Então, para a gente trazer aqui no nosso código, né? Então a gente vem aqui em Desenvolvedor e Visual Basic, inserimos um novo módulo e para a gente começar a entender, vamos ver a partir de exemplos. Como a gente já disse, vamos colocar esse option explicit. Então vamos sub exemplo 1. Então, falando das matrizes, que são as arrays, né, que são as matrizes, vamos começar falando sobre os vetores. Vetor. Por exemplo, eu tenho os dias das semanas: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tenho 7 dias. Se eu quisesse trazer isso para o meu código, eu teria o quê? Eu ia ter que declarar 7 variáveis. Por exemplo, din, domingo, din, vamos pôr assim, din, segunda, as string, porque é um texto, terça, as string, quarta, as string, quinta, as string, sexta, as string, din, sábado, as string, domingo, as string.
Então, se eu quisesse trazer os dias da semana para o meu código, uma forma seria então declarar 7 variáveis diferentes, né? Então aqui eu tenho 7 variáveis com o nome segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 variáveis. E se eu declarar aqui as variáveis, como que ficaria? Ficaria segunda, vai receber segunda-feira. Terça vai receber terça-feira. E assim sucessivamente. Para isso, né, eu tive que declarar 7 variáveis, né? E como dessa forma aqui já é um pouco meio intuitivo, né? Segunda ser segunda-feira, terça, terça-feira. Se caso eu esteja escrevendo aí um código muito grande, declarar 7 variáveis não é uma forma muito legal de se fazer, né? Uma saída que a gente pode fazer é declarar uma única variável, ela vai receber 7 valores diferentes. E uma forma da gente fazer isso é por meio de vetores. Vai ser um vetor que vai receber 7 informações, 7 valores. Como que eu faço isso? Então, sub exemplo 2, para ficar fácil, vamos fazer assim. Aqui vamos declarar então uma única variável que vai ser o nome de dias da semana, que vai ser do tipo string. E como que eu faço para poder declarar esse tipo, um vetor? Então eu declaro aqui a variável, coloco entre parênteses e dentro aqui eu coloco o tamanho que vai ser o meu vetor. Então, no caso, como eu quero receber 7 valores, então ele vai do 1 até o 7, ou seja, vai ser essa variável, ela vai receber 7 valores, sendo que aqui o valor inferior dela, né, vai começar no 1 e vai terminar no 7. Então seria assim. Então, se eu quisesse então declarar aqui agora, atribuir os valores das minhas variáveis, como que ficaria? Ficaria assim, ó, dias, semana, vai ser igual. Então, copio isso aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7. Então, eu tenho 7. Eu tenho aqui uma única variável recebendo 7 valores diferentes. O primeiro, né, vamos colocar como sendo o primeiro dia da semana, que seria o domingo. Aqui vou colocar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então perceba que dessa forma aqui eu não declaro tanta variável, né? E fica de uma forma um pouco mais simples, né? Porque não fica tão poluído o meu código, porque eu não tenho várias variáveis para me se preocupar. E no caso aqui, com uma única variável, eu consegui atribuir 7 valores, né? Então, se caso eu queira ver, né,
exibir uma mensagem, né, do dia da semana, no caso 1, então exatamente assim. Então vou colocar aqui um stop aqui, aperto o F5, quando ele ler vai aparecer domingo. Se caso eu não quero que pareça aqui uma caixa de mensagem, eu posso utilizar essa minha verificação imediata. E como que eu faço isso? Faço da seguinte forma: eu ponho debug.print, né? Eu quero printar essa verificação imediata aqui, o que? Dias da semana. No caso aqui, o 1. Então, quando eu faço isso aqui, ó, quando ele lê aqui, aparece aqui na caixa de verificação imediata. Simples, fácil e eficiente.